Ele não respondeu, então vamos começar aqui, certo? Boa tarde, pessoal. E aí, vocês têm algum conhecimento no século? Já sabem como utiliza ou estão começando agora? Sim, eu que manuseava um pouco, mas tem alguma dificuldade, sim. Certo. O Meet, que é esse aplicativo que a gente está vendo, ele permite 1 hora de reunião. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um treinamento completo, do início ao fim, e assim que a gente concluir eu abro para perguntas, ok? Ok. Beleza. Então vamos começar aqui. Todo treinamento que eu ministro, geralmente eu começo por o horário, porque a gente precisa ter o horário cadastrado para que a gente possa cadastrar funcionários. A Elisângela entrou aqui. Boa tarde, Elisângela, tudo bom? Ai, tudo bem. Oi. Eu sou o Lucas, eu vou passar o treinamento para vocês aqui. Eu perguntei aqui para Karina se ela já mexia, ela falou que ela que mexia, mas que tem algumas dúvidas. Então a gente vai começar aqui. Eu estava falando aqui que os treinamentos a gente começa aqui pelo horário, porque para me cadastrar um funcionário eu preciso estar com os horários cadastrados. E como o Marinho falou para mim que vocês precisam de tudo, eu vou estar passando um treinamento completo e após isso eu abro para perguntas, tudo certo? Tá joia. Tem um monte aqui anotado já. Se tiver, vai anotando aí. Ao Já tá decorrer anotado. do treinamento vocês vão anotando que a gente vai fazendo aqui, beleza? Tá certo. Então vamos lá. Como eu estava falando, basicamente a gente vai utilizar esses ícones aqui, tá? Porque neles estão praticamente tudo que a gente precisa para trabalhar aqui no ponto século. Então vamos lá. O sistema de vocês é esse mesmo, não é? Isso. Esse aqui está com a versão mais atualizada, que é o ponto E offline, e tem um ponto século 4. O de vocês é o século 4? Peraí, só um minutinho, você? Isso, eu sei como é. Basicamente, porque esse aqui é uma atualização nova, mas é a mesma coisa, tá? Tudo que vocês vão ver aqui é a mesma coisa que tem no século 4. Só mudou a cor, a logomarca aqui que mudou agora, mas o modo de mexer continua o mesmo, ok? Então vamos lá. Horários. Ele me falou que tinha algumas dúvidas em horário, então no decorrer aqui que se tiverem uma dúvida no que eu estiver falando, vocês me avisam, tá? Então vamos lá, incluir. O horário, basicamente, você precisa colocar uma descrição aqui. Você pode desde colocar o nome do funcionário ou colocar o próprio horário. Por exemplo, eu vou colocar aqui, por exemplo, um horário de 8 às 12, de 14 às 18. Esse seria um horário comercial para um funcionário que também trabalha no sábado, certo? Então eu colocaria aqui, ó, de 8 às 12, de 14 às 18, certo? Marcando o compensado aqui para fazer a compensação de horas. Pelo que eu dei uma olhada no horário de vocês, o Marinho me mostrou ontem, vocês trabalham com compensação de horas. E com banco de horas também, certo? Sim. Beleza. A compensação de horas aqui, ele deixa os cálculos certinho, além de fazer a compensação. Por exemplo, se esse funcionário aqui entrar 9 horas, ele teria que sair às 19 horas para fazer compensação de horas. E o intervalo ficaria livre para o funcionário bater na hora que desce. Não precisaria necessariamente ser de 12 às 14, certo? Não, mas dessa forma a gente não trabalha, não. Ele chegando mais tarde, saindo mais tarde, é isso que estás falando, é? Já para compensar um dia? Isso. Não. Hoje não está dessa forma, não. A gente está pensando em implantar dessa forma, entendeu? Pelo que eu vi dos horários, está sim. O compensado marcado ele faz isso. Mas pode ser que. Não está dando certo. Pode ser que dentro da. Um regime dentro da empresa não tenha, mas o sistema está cadastrado dessa maneira, certo? Pra gente é errado, né? Que negócio é assim. Em todo caso não for para estar cadastrado dessa maneira, é só você vir em cada horário que tem cadastrado no seu sistema e desmarcar essas opções. Vai estar todos os dias marcado e você desmarca.
Beleza? Eu recomendo dessa maneira porque o cálculo fica certinho. Ele não fica... porque, tipo, com essa opção desmarcada, o cálculo ele fica dando. Vamos supor que ele entrou 8 horas, 9 horas, ele já deu 1 hora de falta. Vamos supor que ele saiu 19, ele vai dar 1 hora de falta. Com essa 1 hora de extra, aliás, com essa opção marcada, ele compensa, ele zera ali, porque ele fez 1 hora de falta e 1 hora de extra. Aí é aquilo que eu falei. Caso não seja opção para vocês aí, você vai desmarcar essa opção aqui e vai deixar ela desmarcada. É só desmarcar o compensado, né? Isso, porque aí ele não vai compensar horas nenhuma. Beleza? Questão do intervalo também. Com a opção do compensado marcado, o intervalo fica livre. Dentro de 8 às 18, qualquer horário que for possível, eles bateriam ponto. Contanto que façam 1 hora, vai dar certo, ok? Agora já deixa eu te fazer outra pergunta. Nesse caso, em relação ao almoço, que aqui, o problema é que aqui a gente tem várias situações, certo? Certo. Tem gente que vai ficar livre o horário de almoço porque está externo, só volta no final do dia. Aí, nesse caso, dessa pessoa, não vai entrar no método de compensado, que a gente no momento não trabalha dessa forma, mas eu preciso deixar o horário do almoço dela livre, né? Certo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Antes disso, ó, a gente vai copiar aqui até domingo, nesse caso, ó. Nesse caso, nesse exemplo que eu tô dando, esse funcionário não trabalha no domingo. Eu clicando aqui no nome domingo, ele fica como normal, como extra ou como folga. Geralmente a gente coloca como folga. Uhum. E nesse caso ele trabalharia no sábado até meio-dia, certo? Certo. Essa questão do almoço livre, do flexível, é bem aqui, ó. Você vai clicar em tipo pré-assinalado. Aí assim você vai marcar o intervalo, ó. Como é que funciona isso? Deixa eu... Nesse caso aqui, o sábado não, tá? Nessa situação, porque se ele bater depois do horário, aí pode dar um problema. No sábado, nessa situação, teria que ser pelo equipamento. É corrido, né? Exatamente, porque pode ser que esse funcionário saia 4, 5, 6 horas. Aí isso vai gerar um problema aqui porque está automático 12 horas. Beleza? Então, nesse caso, teria que ser livre aqui. Caso precisasse algum ajuste, aí entraria os ajustes manuais que a gente vai ver em cartão ponto, certo? Mas quando você deixa marcado assim, ó, marcou 8 horas no relógio de ponto, às 12 e às 14 já é gerado automaticamente. Aí ele fica aguardando às 18 horas. Marcou 18 horas, fechou o dia, certo? Isso é para funcionários que não trabalham dentro da empresa, igual você falou. Funcionários que estão em trabalho externo vai utilizar essa função. Beleza? Certo. Então vou perguntar aqui. Se eu entrar para configurar configurações de horas extras, vocês trabalham com banco de horas, certo? A gente tem a questão das horas extras, porque tem algumas que são pagas, entendeu? Aí então, você vai... A gente gera as horas. Você vai controlar aqui. Se for um funcionário que trabalha com banco de horas, você vai habilitar essa opção, simplesmente habilitou, ok, pronto, esse funcionário desse horário vai funcionar com banco de horas. Esse funcionário você vai pagar hora extra, você vai deixar essa opção desabilitada, certo? A configuração do banco de horas para funcionar é só isso, você só vai marcar aqui que ele já vai estar funcionando. Ele vai pegar todas as horas, seja horas faltas, seja horas extras e atrasos para o banco de horas, certo? Desmarcou essa opção, ele vai dar uma coluna para você, uma de falta e uma de extra normalmente, sem as opções do banco de horas, certo? Eu só não vi onde tu entrasse nessa opção de banco de horas. Você vai entrar aqui no botão extra. Aí ele vai ter as opções, tá? Vocês trabalham com porcentagem de extras, 50%, 100%? Não. Não, né? Não tem isso não, quando paga total. Perfeito. Porque aqui tem essa configuração também, mas se isso for necessário um dia, a gente pode rever isso aqui, ok? Então quer dizer que também tem essa opção aí, né? Tem sim. Tem a opção para você controlar a porcentagem dos dias úteis, sábado, domingo, feriado, folga, certo? Aqui basicamente a configuração é essa. Você vai verificar se o seu funcionário vai trabalhar com horas extras ou banco de horas. Dependendo do que for, você marca ou desmarca aqui, ok? Eu vou deixar desabilitado, pelo que eu vi, mas basicamente vocês pagam hora extra, certo? Aí no caso, se habilitar o banco, vai dar pra gente só a quantidade de horas, mas não vai ser contabilizado, a gente tira isso em relatório e como? Como é que é? Esse é do banco de horas, certo? Porque quando a gente deixa de
desabilitar essa opção, automaticamente ele vai gerar na folha de conta a hora extra, né? Exato. Ou falta. Quando eu marco esse habilitar banco de horas, Ele vai gerar ele vai gerar um uma... número de horas que iria para o banco. Exato, ele vai Aonde gerar... que vai aparecer essa informação? Na própria folha de ponto? Na folha de ponto vai gerar uma coluna chamada B saldo e B total, onde gera positivo ou negativo. Extras, ele gera um número positivo lá e faltas um número negativo. Certo? Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Tá bom? Ah, Basicamente, o horário é isso aqui. Certo? Quais são as variações de horário que você tem? Por exemplo, horário noturno, escalas, 12 por 36, o que mais você tem? isso. A gente tem a escala 12 por 36. Certo? A gente tem horário aqui que pega de 7 às 17, segunda a quinta, e na sexta lá às 16. Eu não trabalho no sábado nessa escala. Nesse caso aí, ó, de 7 às 16? Não, de segunda a quinta, de 7 às 17. Só na sexta que é 16. Ah, tá. 7 às 17 seria mais ou menos isso aqui. Tem um intervalo de 2 horas? Isso, Uma hora? Ó. 12 às 13. Certo. Copia até domingo, no caso aqui. E esse caso aqui seria sábado e domingo como folga e 16 horas aqui. E provavelmente isso aí é um horário interno, então você teria que ser normal aqui, ó. Certo? Basicamente, o horário comercial, só que esse horário comercial ele não trabalha nem sábado nem domingo. Assim ele precisa um dia para dar as 44 horas semanais, trabalhar uma hora a menos, ou aumentar para 13 e 12. Você colocando 13 e 12 todos os dias não precisaria sair 16 horas na sexta-feira. O padrão geralmente que todo mundo usa, saindo 16 horas na sexta-feira, mas vocês poderiam também colocar 13 e 12 todos os dias, que daria as 44 horas semanais. Tá bom? Agora vamos trabalhar... Aí a gente tem a escala que pega de 8 a 18, né? E na sexta ela é 17. Mesma coisa, só muda de 8 às 18. Aqui, ó, é um horário que eu já tenho aqui, de 8 às 18, só muda o horário, mas a mesma coisa, certo? Vocês vão olhar horário por horário e verificar se tem esses horários que vocês estão falando. Se não tiver, vocês vão cadastrar. Mas eu vi lá, tem vários desses horários aí, certo? Pronto, era justamente essa dúvida que eu queria tirar contigo, Lucas. Por quê? Porque foi criado o horário conforme a função, né? Só que, assim, minha forma de ver, isso termina você tendo várias escalas, né, para a mesma finalidade. Aí, no caso, é mais interessante a gente trabalhar, tipo, essa escala que está aí, né, de vamos supor de 8 às 18, e eu colocar todos os funcionários que são desse horário, independente da função. Em todos os meus treinamentos eu falo isso. Essa opção aqui é a melhor maneira, porque eu não preciso que... Vamos supor que eu tenho 100 funcionários com horário igual. Eu não preciso criar 100 horários aqui com o nome do funcionário, o nome do setor, se esse horário atende. Então eu coloco a descrição dessa maneira, porque eu posso utilizar esse horário aqui para todos os funcionários que têm um horário igual. Eu só acrescentaria aqui, ó. Por exemplo, não sábado, não trabalha sábado. Ou sábado, para sinalizar que ele trabalha no sábado, por exemplo, para ficar certinho, porque aí eu já sei qual é o horário. E se tem qualquer funcionário que tiver o horário idêntico a esse, eu não preciso criar um novo, posso reutilizar. A recomendação que eu dou é fazer assim, porque se você precisar alterar esse horário para todos eles, você não precisa alterar um por um, altera esse horário já vai para todos eles automaticamente, certo? Você simplesmente vai vincular esse horário que você criou ou que você editou para todos os funcionários que têm o mesmo horário, tá? Aí no caso, lá na opção dos horários, né? Mas acho que depois a gente chega lá, né? Que vai ter escala que a gente vai ter que limpar. Certo. Agora vê, a gente tem um que é 12 por 36. 12 por 36 é o seguinte, ó. É noturno ou diurno? Tem os dois. Tá. Então vamos começar aqui pelo diurno, ó. Eu tenho aqui, ó, dois horários. Eu tenho uma escala 12 por 36 diurno trabalhando e tenho escala 12 por 36 diurno folga. Olha só.
Eu vou abrir aqui. Simplesmente eu coloco no primeiro dia aqui o horário, ó. Coloquei aqui de 7 a 19, tá? E tenho também o folga. Que vai ser a terça, no caso. Eu boto na segunda também, você já vai entender por quê. É a mesma configuração. Tudo que eu fizer em um, eu vou fazer no outro. Todas as configurações iguais. Aí eu vou vir aqui, ó, cadastro, escalas cíclicas, que é a escala 12 por 36. Escala de revezamento, tá? É isso que eu anotei aqui para te perguntar. Justamente, porque eu estava imaginando que essa escala cíclica era justamente isso. Sim, exatamente. Eu vou clicar em incluir, ó, é bem tranquilo. Eu vou dar um nome aqui, eu vou colocar escala vigia diurno. Só um exemplo, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar escala vigia diurno 1. Eu não vou colocar par ou ímpar, porque isso dependendo do mês. Se for dia 31, isso muda. Então não adianta muito eu colocar par ou ímpar. Eu vou colocar... Isso aqui na perguntinha também. Eu vou colocar 1 ou 2. Por quê? Porque eu vou sempre começar a database. Eu não vou começar no dia que ele começou. Eu vou começar do dia 1º. Porque o que acontece? Ó, eu vou criar os dois ciclos aqui, que é o ciclo do dia trabalhando e o dia folga. Viu? Por isso que não importa lá se eu tiver colocado na segunda ou terça. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar aqui minha escala diurno. Eu estou entendendo que no dia 1º esse funcionário estava trabalhando, certo? Por isso 1 nesse caso. Uma vez que eu fiz essa base aqui, ó, vou botar aqui no ciclo 1 trabalhando e no ciclo 2 folga, porque assim ele vai funcionar automaticamente todos os dias. Um dia sim, um dia não, independente de ser par ou ímpar, um dia sim, um dia não. Vamos supor que eu tenho 3 funcionários que trabalharam no dia 1. Então eu já sei que eu vou cadastrar, por exemplo, esses 3 funcionários no mesmo funcionário que o teste está trabalhando, por exemplo. Porque eu sei que ele trabalhou no dia 1º. Então, para eu não ficar um tempão procurando qual é o horário, ficar com dúvida, eu já pego, por exemplo, como base o primeiro funcionário que eu cadastrei. Por exemplo, eu tenho mais 3 funcionários que trabalham no mesmo horário desse teste. Então, eu vou cadastrar os outros 3 funcionários aqui. Eu vou simplesmente colocar os 3. Entendeu? Esse aí é mais complexozinho, né? Pra você. É mais complexo. Isso aqui se é algo mais complexo, sim. Mas não é tão difícil assim, não. Olha só. Eu coloquei a database do dia 1º. Assim eu já sei que quem entrar nesse horário aqui foram os funcionários que trabalham nos dias ímpares. Para o primeiro ciclo, entrar como trabalhando. Ó. O segundo ciclo, como folga. Certo? Basicamente, é só isso aqui. Coloca o nome, a database no dia 1º, cria os 2 ciclos aqui no sinalzinho de mais e vincula ao ciclo o dia. Se no ciclo 1 ele trabalhou, o ciclo 2 vai ser folga, tá? Por isso que eu não coloquei nos outros dias lá, quando eu criei o horário, porque aqui ele só pega isso aqui, tá bom? Eu sei, ele vai repetindo, né? Um dia folga, um dia trabalho. Exatamente, automaticamente para sempre. Automaticamente para sempre aqui. Enquanto ele não mudar essa escala, continua funcionando. Beleza? Você vincula no sinal de mais aqui todos os funcionários que vão trabalhar nesse dia, nesses dias ímpares, no caso aqui, do dia 1º, e conclui. Aí você vai criar a mesma escala, só que 2, para os funcionários que vão trabalhar nos dias pares. Eu vou manter a database no dia 1, porque é aqui que eu vou mudar. Eu tenho os 2 ciclos, só que nesse caso aqui, o primeiro ciclo vai ser folga e o segundo ciclo vai ser trabalhando. Só isso que muda, beleza? No relatório, você vai verificar se o funcionário está dando todos os dias como hora normal certinho, beleza, quer dizer que ele está na escala certa. Agora, se você observar que esse funcionário 12 por 36 está dando todo dia para ele 12 horas de extra lá, significa que ele está na escala errada. Aí você precisa trocar para a escala certa, beleza? Você vai verificar com o tempo isso. Se o funcionário estiver na escala errada, ele vai ficar dando só extra, todos os dias. E falta no dia que ele tinha que trabalhar. No dia que ele tinha... Tá lindo, Lucas. Eu quero saber se sexta-feira a gente vai lembrar disso tudo. Apesar que a gente tá copiando. Essa live vai ficar gravada, eu vou mandar pra vocês o link, tá bom? Eu tô gravando ela aqui, ó. Exatamente para isso, porque você vai ter dúvida, é muito normal, é muita coisa que você vai ver aqui hoje, tá bom? Isso é normal, eu costumo dizer que é normal ter dúvida amanhã.
Porque você vai ver coisa pra caramba aqui hoje. Tá bom? Vamos adiantar aqui porque a gente tem 1 hora. Basicamente é isso, certo? Não é muito difícil, mas é que nem você falou. Sexta-feira provavelmente você vai ter dúvida. E é normal, tá bom? Não se preocupe com isso não. Por isso que eu tô gravando, porque eu já sei disso. Tá bom? Tá joia. Aí você pode concluir aqui, eu não vou concluir porque eu já tenho as escalas aqui. E a noturna. Mas para me ver a noturna com vocês, eu vou ver aqui, ó. Escala 12/36 noturna, trabalhando. Tem uma singela diferença aqui. Ó, 19 às 7. Só que esse aqui é um horário que ultrapassa meia-noite. Depois de meia-noite, o que significa? Significa que é um outro dia. Se é um outro dia, vai ser muito comum você ver na sua folha de ponta, depois de essas de 1, 2, às 17, às 7, estarem no outro dia. Bem assim, ó. É muito comum. Por quê? Por causa de um erro que faz na hora do cadastro. Ó, vamos colocar certinho aqui. Simplesmente a mesma coisa, você coloca na segunda-feira aqui e lá na frente tem a questão que dá esse problema. É o fechamento. Ele vem com padrão 0. Esse padrão 0 significa meia-noite. O que significa? Que deu meia-noite, as marcações vão para outro dia. Porque é a lógica, é outro dia, então elas realmente têm que ir para outro dia. Só que a jornada é até 7 da manhã. Então isso não pode acontecer. Então eu vou fazer o quê? Eu poderia simplesmente colocar aqui 8, que significaria 8 horas, já que ele sai 7 horas. Mas eu coloco um número para me garantir que esse funcionário não vai estar na empresa. Então eu já coloco meio-dia aqui, 12 horas. Assim eu garanto que esse funcionário não vai estar na empresa. Então ele tem até 12 horas para bater o ponto. Aí ele vai ficar numa linha reta, assim, igual está aqui, certinho, sempre para o outro dia. Porque aí ele completa a jornada. O que eu estou basicamente dizendo é que o dia começa meio-dia e termina meio-dia. Certo? Certo. Aí me diz uma coisa, isso é importante, porque pode ser realmente que ele esteja até externo e chega aqui de 7, às vezes não vai chegar de 8, de 9, né? Uhum. E aí não vai ter problema ele bater, né? Porque a gente colocou até 12, né? Isso? Exatamente. Olha só. Mas ele vai considerar, vamos supor, que de 7 às 9 é extra? Oi? Eu coloquei até às 12. Tudo que ele fizer depois das 7 horas como hora extra. Tá? Essas 12 só que significa que um dia começa 12 horas e termina 12 horas. Vou fazer esse exemplo aqui agora, ó. Só para vocês entenderem melhor. Ó. Por exemplo, o dia começando no 0 horas, o funcionário vai bater o ponto bem aqui, ó, 19 horas. Certo? E vai bater bem aqui às 7 horas. Outro dia. Agora, o horário começando 12 horas, ele vai bater às 19 horas bem aqui. E vai bater às 7 horas bem aqui, dentro de um dia. Entendeu? Entendi. Então, para essas escalas noturnas, a gente sempre coloca de 12 a 12. Qualquer horário noturno que passe de meia-noite, seja escala ou seja um horário normal, você precisa preencher aqui o fechamento. Tá? Se de qualquer horário, de todos os dias, se for passar de meia-noite, você tem que preencher aqui o fechamento para ele evitar de ir para o outro dia. E ficar tudo errado na sua folha. Certo? Mas aí, no caso, o 12, a gente só vai botar no fechamento, é? Só no fechamento. Se colocasse 12, 12, é só no fechamento, né? Sim. Você só vai colocar esse número 12 aí, tá? Não precisa avisar que ele começa 12 e termina 12. Não tem porque não tem o campo para isso. Isso aqui ele já sabe. Botou 12 aqui, ele já sabe que o dia começa 12 e termina às 12. Certo? E assim como eu falei, poderia ser qualquer horário. Poderia ser 8 horas. Poderia ser 9 horas. Tá? Eu gosto de colocar 12 para ficar mais distante possível da hora de bater. Porque se acontecer isso que você falou, que às vezes ele demora a chegar e ele bater o ponto... Se por acaso ele bater 12 e 1, essa 12 e 1 já vai para outro dia. Tá? Entendi, mas aí no caso, ali naquela parte que tem entrada, saída de intervalo, entrada 1, saída 2, entrada 3, saída 3. Ali a gente não bota nada ou coloca o horário normal dele? Horário normal. Aqui é para botar o horário normal. Isso aqui significa o horário que ele tem que trabalhar. Se ele botou aqui 7 e 10, 7 e 11, já tem 11 minutos de extra aí. Entendeu? Entendi. Só o 12 lá é que vai determinar, né? A virada do dia. Exatamente. Certo. Aí, a folga, a mesma coisa. Você tem que colocar o fechamento também na folga. Tá? Observa aqui, ó. Senão não dá certo. Tem que pôr também.
A questão da criação da escala cíclica é a mesma coisa do outro lá. Só vai mudar. Ó, tá vendo? Ó? Começou no dia 1. Só vai mudar que é o noturno. Ó. Mas é a mesma coisa. Ó. Tá vendo? Escala 12 6 noturnos. 12. Por isso que a gente cria. Toda vez que você for criar uma escala cíclica, você vai criar os 4 horários. Ó. Diurno trabalhando, diurno folga. Noturno trabalhando e noturno folga. Certo? Beleza. O Marinho, ele chegou a me falar de um horário 24 horas. Tem um horário 24 horas? Não. Pode ter a dobra, né? O funcionário dobrou, deu 12 horas, dobrou. Uhum. Aí eu queria saber como é que a gente podia justificar isso no ponto. Não, quando tiver... Porque por ser algo esporádico que vai acontecer, você não vai configurar nada aqui. Tá? Porque não vale a pena você configurar, até porque você não sabe o dia que isso vai acontecer. Agora, se fosse um horário que ele trabalhasse 24 horas e folgasse 24 horas, a gente teria que configurar um horário aqui. Aí simplesmente você vai deixar ele trabalhar normal. Só que aí a marcação de 0 horas nesse dia ia marcar a outra marcação, né? Ia chegar no outro dia. Aí você ia apagar ela e incluir manualmente na jornada, no mesmo dia. Entendeu? Porque aí ele ia calcular certinho. Justificar uma partida. Ele foi ao médico. Aí a entrada, como é que a gente podia justificar isso? Não, calma aí que a gente vai chegar lá. A gente tá em horário aqui ainda. Isso aí a gente vai ver aqui em cartão ponto, certo? Tá bom. Alguma dúvida mais em horários? Bem tranquilo. Mas como você falou... O negócio é cadastrar. Esse programa. Como você falou, realmente é muita coisa. Mas é bem tranquilo. Você vai ver quando você começar. Eu recomendo, inclusive, que trabalhe todo dia no ponto. Pelo menos no começo, para você pegar prática. Tá? Mas aqui Karina acompanha todo dia. Depois que dá, vamos supor, o pessoal entra de 7. Quando dá umas 8 horas, ela olha de todo mundo. Aí vê se vai ter ausência, se vai ter folga. Exatamente, é isso mesmo. Diariamente, para não acumular. Exatamente, eu vou falar disso quando a gente chegar aqui em cartão ponto. Só vamos ver os cadastros aqui e a gente já chega aqui, tá? Vamos em funcionários agora. Incluir. Aí aqui, só para a gente dar uma passada, é bem tranquilo. Simplesmente o que vocês vão fazer, todo esse lado, eu costumo dizer que tem o esquerdo e o direito. Tudo que tiver no lado esquerdo aqui, você vai cadastrar, tudo que der para cadastrar. E o lado direito é tudo opcional, você vai cadastrar se você quiser, salvo essas duas opções que você jamais vai marcar elas. Marcar essas opções aqui, você pode travar seu equipamento sem querer. Aí depois você vai ter que ver funcionário por funcionário para descobrir quem foi que você marcou master aqui. Então, só tomar cuidado com essas opções aqui, tá? Número da folha. Esse número aqui, geralmente eu costumo usar o número de registro de funcionário que está no livro de registro, o número da folha lá. Tem empresas que simplesmente começa do 1, depois é o 2, depois é o 3. Aí fica... Ô, Lucas, deixa eu já te interromper, que aqui tem a ver com isso, porque aí tu já vai a explicação talvez para essa situação. O que é que acontece? Aqui a gente fica esperando a contabilidade mandar a folha de registro para a gente poder cadastrar o ponto, certo? Certo. Eu trabalhei numa empresa que a gente cadastrava pelo PIS, então independia da contabilidade. Hoje eu tenho gente que está na rua trabalhando ou internamente sem bater o ponto, porque a gente ainda não teve esse número de folha. Não, o número da folha, a não ser que seja uma exigência da sua contabilidade, você vai colocar igual aqui. Mas se não for uma exigência que esteja idêntico o número lá, você pode colocar qualquer número aqui. Pode ser o 10, pode ser o 1. Pode seguir uma sequência. Começa com 1, depois o 2, depois o 3. Eu recomendo usar o número do registro, mas se não for possível e precisar cadastrar logo, você pode colocar. Entendeu? Mas é isso que eu estou lhe perguntando. Eu não consigo cadastrar a pessoa pelo número do PIS? Ué, você precisa pôr o PIS. Aqui é obrigatório. Não, eu sei, mas veja só. Para eu não criar um número de folha, esse campo número de folha ficar limpo, né? E eu posso acrescentar depois, quando a contabilidade me mandar o documento. Não tem como. Se você tentar, ele não vai concluir o cadastro. O que você pode fazer... Qual é o equipamento de ponto que vocês usam? Qual é? Mário trocou hoje o relógio de ponto? Não sei não. É o Advance. Ah,
É o Prisma Advance? É o Prisma. Beleza. Então, nesse caso, você vai ter que realmente esperar a contabilidade, porque esse equipamento específico ali utiliza o número do identificador. Você já vai ver que eu coloco nos meus treinamentos que é para repetir aqui, ó. Deixar igual o número da folha. Esse equipamento específico utiliza o número do identificador para cadastrar. Existem equipamentos que não utilizam mais isso. Os equipamentos que eu trabalho hoje, ele tem uma tela touchscreen lá que não tem mais necessidade do número da folha, do número identificador. Em todo caso, esse sistema não aceita que fique em branco aqui. Se você deixar em branco, ele vai avisar que você precisa colocar o número da folha. O número identificador ele deixa ficar em branco, tá? Mas aí você pode fazer o seguinte, ó. Como uma exigência é o número da folha, você pode colocar qualquer número aqui. Você vai botar qualquer número aqui, certo? E no número do identificador, você vai colocar um número. Porque aí o número de identificador você não vai mudar, vai ser o número que você vai usar para cadastrar a digital do funcionário lá no relógio. Já esse número aqui você pode mudar depois, porque ele não vai esse número para o relógio. O que vai para o relógio é o número do identificador. É alguma coisa que eu posso fazer por vocês, para vocês não ficarem sem usar o funcionário, é isso. Porque não precisa o número do identificador necessariamente ser igual ao número da folha. Eu coloco para ficar padrão, mas não precisa. Porque aí você consegue trabalhar. Você coloca aqui, por exemplo, o número 1000. Aí na hora que chegar a folha da tua contabilidade, você vem e altera. Só que aí você não vai alterar o número identificador, porque aí já foi pro relógio. Aí não tem como mais você alterar. Então me diz uma coisa, veja só, esse relógio novo que Mário botou, né? Que a gente vai, fez o backup e vai zerar, vai começar, né? Certo. Do zero. Aí esse número do identificador, né? Os próximos funcionários que a gente vai cadastrar, a gente pode ir criando esse número de identificador? Pode sim. Pode sim, porque... Eu posso considerar aí como se fosse, sei lá, botasse aí o número do RG do funcionário, para não correr o risco de repetir. Perfeito. Você pode fazer isso. Bota o número do RG no identificador, porque aí fica mais fácil até para vocês controlarem. Aí o número da folha vocês botem qualquer um, usa uma sequência, e quando chegar da contabilidade, você coloca certinho, porque pode ser que a contabilidade precise desse número certinho aí, para o controle deles. Entendeu? Entendi. Mas você não vai mudar o RG mais. Você colocar ali, colocou, já era. Por quê? Tem como tirar no relógio, mas esse é um processo mais difícil de fazer. Você vai ter que excluir lá do relógio, isso só é feito, só tem como fazer pelo web embargado do relógio, que você acessa pelo IP, aí é mais complicado. Para evitar esse trabalhão todo, você já faz desse jeito. Coloca o RG, perfeito, foi uma solução muito boa que você deu aí. No identificador você coloca o RG, porque aí o número da folha, quando chegar, você só altera. Você não precisa ficar sem cadastrar o seu funcionário por causa de um número. O E PIS... se eu repetir o número do PIS, ele aceita? Já de jeito nenhum. Se tiver um número do PIS, você tentar colocar outro, ele vai recusar na hora. Entendi, tem que ser um número diferente, né? Sim. Pronto. Como eu tô vendo que no cadastro aí não tem RG, né? Oi? Como eu tô vendo que no cadastro aqui não tem RG, né? A gente pode utilizar o RG. Sim, não tem. Não tem RG, não tem CPF, você poderia utilizar os dois. Eu recomendo o RG porque é menor o número. Quanto menor o número, melhor. O CPF vai ficar muito grande para vocês cadastrarem lá. Porque ele utiliza esse número. Certo? Número do PIS aqui, um número errado aqui, vamos supor que no lugar do 6 ali, o último número, eu colocasse 5, ele já ia acusar PIS inválido, na hora. Essa é a informação mais importante aqui, é assim que ele identifica as marcações que vem lá do relógio, ele puxa pelo PIS. Tá? Carteira de trabalho, se você tiver em mãos, é bom pôr. Não tendo em mãos, essa opção você pode deixar em branco. Se você tiver mais de uma empresa cadastrada, você vai procurar qual é a empresa e vai colocar certinho. Estrutura você não tem como mexer aqui, você deixa. E horário. Aqui está o motivo do porquê a gente cadastra antes aqui os horários. Porque a gente precisa estar com esses horários aqui. Diferente de função e departamento, que eu simplesmente, se não tiver cadastrado aqui, eu posso simplesmente digitar aqui. Uma vez que eu digito aqui e concluo, a próxima vez que você precisar, por exemplo, da gerência, já vai estar cadastrado. É a mesma coisa de você vir aqui em cadastro, função e departamento e cadastrar. Tá? Não tem necessidade de você vir aqui, porque aqui simplesmente você digita.
Beleza? Que bom. E admissão. Essa função também é muito importante. O senhor tá nesse treinamento. Oi? Não, eu tô falando aqui com o seu Sérgio, que seria importante ele ter participado desse treinamento. Vai, pode falar, Lucas. Como vai ficar gravado, você passa para ele. Certo? A admissão também é muito importante. Aqui ele fala que os campos em azul são utilizados para relatórios, arquivos e comprovantes exigidos pela portaria, ou seja, são obrigatórios. Mas essas opções aqui, se ficar em branco, ó, ele também não permite, tá? Se você deixar essas opções aqui em branco, ó, vou deixar. Ele vai avisar, ó, você deve preencher a data de admissão, exceto carteira de trabalho e identificador que você consegue deixar em branco. Só que como eu falei, o relógio utiliza esse relógio utiliza essa opção aqui. Então você precisa preencher. Você vai preencher com o seu RG. Na verdade, quanto mais preencher, melhor, né? Deixar todo redondinho, né? Amanhã depois precisa de uma informação, já vai. Exatamente, né? exatamente. Quanto mais redondinho você deixar aqui, mais fácil fica o seu trabalho. Exceto por essas opções aqui, ó. Dados adicionais são dados pessoais do funcionário. Você provavelmente tem isso aí em outro lugar. Não tem necessidade de pôr aqui, mas se você quiser pôr, é um critério seu. Em dados adicionais, foi aqui que eu vim, ó. Você só vai preencher aqui se você utilizar o banco de horas, muito importante. Utiliza banco de horas, você vai dar um início para esse banco de horas. Eu estava conversando com o Marinho esses dias, ontem, e a gente viu que tem alguns funcionários aí que estão com 200 horas negativo, e até mais. Isso. É porque não tem o início do banco de horas, e porque não foi feito um controle, tá? Se essa opção aqui aparece, é porque é o funcionário que trabalha com banco de horas. Então você tem que dar um início. Como tem muito funcionário lá que eu vi que está tendo mais de 200 horas de horas extras, de banco de horas, negativo ou positivo, você vai dar um início para esse banco de horas. Eu recomendo vocês, como vocês estão pegando agora aí, dia 31 de dezembro. Na verdade, começar no dia 1º de janeiro. Ó. Porque aí o banco vai começar redondinho no dia 1º de dezembro. Vai começar... Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente está migrando para limpar, para zerar isso, né? A gente pediu para a Mário fazer um backup. A gente vai, na verdade, ajustar essa semana, né? Tudo que tu estás passando para a gente vai procurar ajustar. E tipo, na segunda-feira zerar tudo. O que tiver para trás, na verdade a gente já pagou o banco de horas independente dessa folha de ponto. E a gente quer começar segunda-feira, tipo, zerado mesmo, entendeu? Para gerar o que tiver que gerar de fato. Porque se eu colocar lá de dezembro, ele não vai puxar as informações. Eu recomendo vocês fazerem aqui, ó, no dia 1º de fevereiro, para você fechar o mês de fevereiro desde o início, tá? Mas você pode, se quiser, vir aqui, ó, no dia... Hoje é dia o quê? Dia 8, né? Segunda. Seria 14 aqui pra você? Ou Isso. você pode também começar no dia 14. Mas aí... porque se eu colocar de 1 de fevereiro, ele não vai puxar essas informações erradas, não vai? Ainda? Por quê? Porque tá, tipo, negativo. Não, quando você coloca a data aqui, ele não vai pegar nada que tem pra trás. Ele vai começar do dia 1º em diante. O que tem pra trás, ficou pra trás. Então, mas do dia 1º até domingo vai ter informação errada. Não, mas é errada por quê? O funcionário só bate o ponto. Porque tá acumulando. Porque Não. tá acumulando? Não, ele acumula de segunda, ou do dia 1º pra cá. E ele tem realmente que acumular do dia 1º até o final do mês. Entendeu? Aí baseado no que ele tem. No dia, por exemplo, amanhã, vamos supor que vocês fizeram aqui, vou botar aqui no dia 1º. Aí você já vai olhar um por um que eles têm de banco de horas e amanhã você já fala pra eles, ó, você tá me devendo tantas horas. Que aí eles já vão abatendo essas horas no outro dia, por exemplo. Mas se vocês quiserem zerar do dia 14, também funciona. Não, Tem cadastramento de funcionários errados, né? Não está contabilizando exato. O medo é esse, entendeu? Justamente essa escala 12/36 a gente não tinha. Ah, Tem entendi. funcionários que trabalham 12/36. Por isso que eu tô falando que a gente vai procurar essa semana ajustar o sistema todinho, cadastrar todo mundo no seu horário certo, com essas informações que você passou pra gente, que a gente não sabia da folga, entendeu? Certo. E aí na segunda-feira, Mário zera, porque quando começar vai estar todo mundo certinho no seu horário, contabilizando o que é folga, o que é escala, o que não é escala. Então você faz o seguinte, ó. A princípio, pode já fazer de agora.
em todos os funcionários. Você vai entrar aqui em dados adicionais. Todos, se não estiver aparecendo aqui início de banco de horas, é porque o horário desse funcionário não está habilitado. Lembra que eu mostrei de habilita lá em extras, né? Aí você vai habilitar o banco de horas, aí essa opção vai aparecer. Se essa opção não tiver aqui, é porque o horário, você vai vir aqui e vai saber. Ó, por exemplo, aqui é o 1. Aí eu vou lá em horários, no 1, e habilito, certo? Após habilitar, a opção vai estar aqui. Aí você vai chegar e vai colocar 14/2 de todos os funcionários, porque aí do dia 14/2 começa o banco de horas. Aí vocês vão se informar com a contabilidade de vocês como é que funciona para o banco de horas. Banco de horas, já tem empresa que zera 1 mês, 3 meses, 6 meses ou 1 ano. A cada esses períodos, você vai se informar com a contabilidade de vocês precisam zerar. Quando a gente chegar aqui em cálculos, em relatório, a gente vai ver como faz para zerar. Isso é feito individual, tá? Porque pode mudar. Como você já gerencia folha por folha, vocês vão zerar um por um no período que tem que zerar. Aí, o que tiver de horas vai ser pago em extra ou em falta, entendeu? Mas tem que verificar essa questão, porque quando chegar um determinado período, que vocês vão verificar com a contabilidade de vocês como é que é, qual é o período certo, tem que fazer esse zeramento, porque aí ele zera de novo, começa de zero. Porque do jeito que está aqui, pelo que eu vi, nunca foi feito, por isso que está dando tantas horas negativas lá para os seus funcionários, certo? Ô Lucas, não, essa parte eu não entendi muito bem não, veja só, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se eu colocar todo o meu funcionário, né, nessa opção de banco de horas, imagina, todos, fiscal, todo mundo, certo? Certo. Lá no final do mês vai me dar, sei lá, tantas horas de banco de horas, sei lá, 10 horas de banco de horas, certo? Certo. Eu, como empresa, se eu quiser ter como opção de pegar essa informação das 10 horas e pagar como extra, eu posso. Pode. Eu vou mostrar isso lá em cálculos para vocês. Pode sim. Não é? E se eu quiser dar como folga, eu também posso. Pode também. Você só não vai fazer nada. Se você quiser... Então é melhor eu botar todo mundo nessa opção de banco de horas, já que são tratativas diferenciadas conforme o funcionário. E Pode. no final, eu ver com o gestor quem recebe e quem não recebe, quem compensa e quem não compensa. Pode sim, ele vai te dar um saldo, seja positivo ou negativo. Se ele tiver um saldo positivo, e vamos supor que ele deu 30 horas positivo, e você não quer descontar isso em folga, seu funcionário, você vai pagar ele em hora extra. Após o pagamento, você vai chegar no sistema e vai informar o sistema que você fez o pagamento e vai zerar nesse dia. Por exemplo, geralmente costuma ser no dia 31, dia 30, no final do mês, que você vai zerar esse saldo de banco de horas. Aí do dia 1º do outro mês ele já começa zeradinho. Ah, Pepa, então quer dizer que a gente todo mês vai ter que entrar funcionário por funcionário para zerar, é? Não, todo mês você já tem que fazer isso. Você tem que olhar e regular a folha do teu funcionário todo mês de todos os funcionários. Isso aí, como você já faz isso, é só um trabalhinho a mais. Porque você já tem que verificar folha por folha para saber se está certinho, concorda? Não, sim, a gente fecha a folha e verificará, né? E inclusive a gente fala até com o gestor para perguntar se aquilo realmente, né? Exato. Você já vai ter que entrar em cada folha para saber o número que ele está devendo ou não. Então, só de você fazer isso aí, você já vai lá e abate. Porque não é um trabalho a mais. Só na verdade, um pouquinho só, pequenininho. Sim, mas é isso que eu tô falando. Aí tu vai mostrar pra gente onde é que a gente vai entrar Sim. pra esse banco, né? Sim, vou mostrar assim. A princípio, em cadastro de funcionário, você só vai simplesmente vir aqui, ó, 14/2, e colocar e fechou. Se vocês quiserem preencher as outras informações, aí fica a critério de vocês, tá? Aqui você pode colocar uma foto, uma observação sobre esse cadastro. Dados módulo web, digitais, você precisaria ter um equipamento extra aqui para isso funcionar, tá? E tem também afastamento. Afastamento você vai utilizar, que é onde você cadastra férias para o seu funcionário. Lembrando. Aí atestado médico também? Oi? Aí pode ser também atestado médico? Por aqui não. Pode, se for mais de 10 dias. Se for um dia, não tem necessidade de vir por aqui, eu não recomendo vir por aqui. Agora, se você tem um atestado de 10, 20, 30 dias, aí você vai fazer por aqui. Qualquer afastamento prolongado, seja férias, licença maternidade, licença médica, um atestado médico que seja prolongado,
Aí você vai usar o afastamento. O campo para atestado a gente vai fazer lá em cartão ponto. A gente vai ver depois se a gente terminar aqui funcionários, tá? Aqui vai ser para afastamentos prolongados. Por exemplo, vamos supor que aqui foi uma férias aqui de 15 dias. Você vai colocar aqui, lembrando, você precisa ter o aviso de férias em mãos, o aviso de licença em mãos para não errar essa data. Errar vai ser bem mais complicado de você apagar. Então, muito cuidado nessa hora aqui. Aqui, motivo, você pode repetir ou deixar em branco. Vamos supor que a gente colocou aqui atestado, médico, licença. Exato, exato. Botar aqui licença, maternidade, paternidade. Aqui só entra para diferenciar. Essa opção que eu estou colocando motivo não vai aparecer em outro lugar nenhum relatório. Só aqui para vocês saberem. Esse é para um controle pessoal de vocês, pessoal do RH, certo? Fechou aqui. Concluir. Se tiver tudo ok, ele deixa. Ele não vai deixar aqui porque eu já utilizei esse PIS aqui. Então eu só vou dar ok aqui e cancelar. Mas basicamente para cadastrar um funcionário é isso. Você vai se atentar a essas questões. E para o banco de horas, vocês não podem esquecer disso. Marcar aqui 14/2 para ele começar dessa data aqui o banco, ok? Certo. Aí no caso, vamos supor, o funcionário que entrou, sei lá, no dia 16, no dia 25 de fevereiro, quando eu fizer o cadastro dele aqui, eu boto a partir do dia 25 de fevereiro. Exatamente. Muito bom. Bem lembrado. O funcionário começou a trabalhar hoje, o início do banco de horas começa hoje. Na verdade, não é hoje. É no dia que ele começar a bater ponto. Se ele começar a bater ponto daqui 5 dias, é daqui 5 dias que você vai marcar o banco de horas. Porque os outros 5 dias vai ficar dando falta. Entendeu? A menos que vocês incluam as marcações nesses outros 5 dias manualmente. A gente vai ver como faz isso já agora em cartão ponto. Certo? Certo. Na verdade, a gente marca aí conforme o dia cadastrar ele no ponto. É melhor. Exato. Enviar e receber, isso seria para enviar funcionários. Isso aqui, eu acredito que o Marinho, como ele cadastrou o relógio para vocês aí, ele vai mostrar isso para vocês. Até porque o relógio que eu tenho aqui é um outro, é um Indeclass. Mas não tem segredo, ó. É enviar. Eu tenho a opção todos e lista específica. Como é um relógio novo, vocês vão em todos e ele vai aparecer o nome de todos os funcionários. E se atentar a isso aqui, ó, situação, todos, sem exceção, tem que estar como inclusão. Se tiver como alteração, vocês vão fazer isso. Vão clicar 2 vezes aqui e deixar como inclusão. Tá? Ele só vai estar como alteração se vocês tiverem alterado alguma coisa aqui no cadastro deles. Observem isso. Férias, essas coisas? Oi? Tipo férias, essas Não. coisas? Nome, PIS, identificador. Qualquer coisa que vocês alterarem nessas 3 opções aqui, ele vai estar como alteração. Tá? Mas aí, mesmo que ele fique aí com uma alteração, porque a gente alterou, depois a gente tem que voltar ele para inclusão, Nesse caso, não. Como vocês estão com o relógio novo e vão enviar os funcionários, aí tem que estar como inclusão, porque é o primeiro envio. Se você precisou alterar um nome que está errado, você pode deixar como alteração. Só que ainda existe uma opção aqui. Se tiver como exclusão, você não vai conseguir enviar de jeito nenhum para o relógio. Aí vai ter que fazer uma tratativa aqui que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Para funcionar, certo? Aí aqui, ó. Foi lá em todos, vai aparecer o nome de todos eles aqui, você vai clicar em concluir. Aí ele vai te dar essa opção aqui. Deixa ele aparecer aqui. Essa opção. Aí você vai simplesmente clicar em enviar funcionário. Você não vai enviar a empresa, porque isso aqui o Marinho já vai fazer quando ele... Não sei se ele já cadastrou o relógio. E enviar data e hora. Enviar data e hora você só vai enviar se você verificar que lá no equipamento de ponto, no relógio de ponto, estiver com data e hora errada. Aí você pode vir aqui. Clicando em enviar a data e hora, ele vai enviar a data e hora que está no seu relógio. Tá? Clicou em enviar funcionário, ele vai enviar todos os funcionários para o equipamento lá. E basicamente é isso. Certo? Certo. Esse enviar e receber aí é para mandar informação para o relógio de ponto, né? Mandar e receber. Por exemplo, agora começa o treinamento de verdade. E começa o que vocês vão fazer durante todo o tempo que vocês mexerem com esse ponto. Que é o tratamento do ponto. Como é que funciona isso? Entrou no sistema de ponto. A primeira coisa que você vai fazer, e eu acredito que vocês já fazem, é entrar em enviar e receber as marcações para que você possa ver as marcações em cartão ponto. Se vocês não receberem, vai estar em branco lá. Beleza? Primeira coisa, entrou no ponto,
Isso, óbvio, depois de ter feito todos os cadastros, enviado para o relógio, ter cadastrado as digitais. Isso vocês já fizeram aí, eu acho. Acredito que vocês já tenham feito. Como é relógio novo, pode ser que vocês precisam fazer ainda, não tenho certeza. Então, mas assim, depois que estiver tudo pronto, entrou no ponto, a primeira coisa que você vai fazer é receber, para ele trazer todas as marcações que estão no relógio, certo? Clicou aqui, ele já vai trazer todas as informações, tá? Após fazer isso, aí sim você vai em cartão ponto ou ponto diário. Você me falou aí que ela mexe diariamente. Eu vou mostrar os dois, vou começar aqui por cartão ponto. A minha recomendação é fazer pelo ponto diário, porque você vai verificar já dia por dia, vai ser bem mais rápido. Pela quantidade de funcionário que vocês têm, eu recomendo usar ponto diário e mexer todo dia para ser mais rápido. Por quê? Cartão ponto, você tem que verificar ponto por ponto, um por um, de todos os funcionários. No ponto diário já aparece a lista de um dia específico, vamos supor que eu coloquei hoje. Já aparece a lista de todos os funcionários com tudo que foi feito hoje. Cartão ponto não, eu preciso colocar o horário aqui, ó. Vou colocar aqui desse mês. Na verdade são as mesmas coisas, só que o cartão ponto você pode puxar um período maior, né? Exato. É a mesma coisa. O diário você é a tratativa do dia. A tratativa do dia. Né? A gente tem só mais 10 minutos aqui. Não vai dar tempo. A gente vai ter que abrir uma outra chamada. É porque esse Meet ele só deixa 1 hora. Mas vamos lá. Temos mais 10 minutos aqui. Se ele bloquear, eu mando outro link pro Marinho, ele manda pra vocês entrar aí, tá bom? Tá, joia. Vamos lá. Ó, colocou o período. Aqui vai ter a lista de funcionários de vocês, de todos eles. E você clica em atualizar. Ele vai aparecer aqui tudo que foi feito pelos seus funcionários durante os 30 dias. Primeira coisa que você vai verificar aqui. Tem que ter todos os dias as 4 marcações. Todos os dias. Não tendo as 4 marcações, aí vai entrar o seu ajuste manual. Seja atestados, inclusões manuais. Vou fazer umas situações aqui que pode acontecer. Que vai acontecer eventualmente. Ó. Só para vocês verem como conserta cada uma das situações. São situações que pode acontecer, ou já aconteceram, ou pode acontecer aí. Acontece sempre. Ó, o certo é ter 4 marcações ou 6. Às vezes o funcionário precisa voltar a um outro período e bater, aí teria que ter 6 marcações. Mas o padrão são as 4 marcações. Tendo as 4, você só vai verificar se ele bateu no horário certinho. Tendo 3 marcações, quer dizer que ele esqueceu. Ou que ele foi embora, às vezes ele bateu 13 horas do intervalo e precisou logo em seguida ir no hospital, passou mal, aí ele não vai conseguir bater o ponto. Aí no caso entra o ajuste de vocês, ficou com um atestado ali. Mas nesse caso vamos trabalhar como se ele tivesse esquecido. Você simplesmente vai fazer exatamente o que eu fiz ali, vai digitar a marcação que ele teria que ter feito. Só que por isso, o outro motivo que eu recomendo que você mexa todo dia, ou pelo menos semanalmente, porque vai estar mais fresco na memória do funcionário o que aconteceu nesse dia aqui. Se ele esqueceu, ou se ele foi embora, se ele tem um atestado, alguma coisa, certo? Certo. Digitou ali, 18 horas. Deu Enter, ele vai te pedir uma justificativa. Essa justificativa você tem que colocar exatamente o que aconteceu. Geralmente é funcionário que esqueceu de bater o ponto. Mas você vai colocar basicamente o que aconteceu no dia. Às vezes foi outro motivo e você vai colocar aqui. Para caso algum superior, alguma pessoa precise saber qual foi o motivo da inclusão manual, vocês têm como vir aqui ver. Passando o mouse em cima, ele vai te dar um motivo, vai te dar a justificativa lá. O funcionário esqueceu de bater o ponto. Esse símbolo vermelho significa que foi uma inclusão manual. Quando é uma marcação que vem do equipamento, do relógio de ponto, não tem esse símbolo vermelho aqui. Esse símbolo de exclamação aqui, certo? Situação, o funcionário entrou de 8 às 12 e depois ele não voltou mais. No outro dia ele te trouxe um atestado. Você vai chegar aqui, vai dar um duplo clique aqui, seta para baixo e vai colocar o motivo. Quando você pergunta de atestado lá, é por aqui que você coloca, ó. Aí você vai ver porque que não vale a pena fazer por lá. Se for um dia, você já vai estar aqui. Então você simplesmente vai colocar aqui, ó. Se for um dia inteiro, ó. Observa que ele sempre pega o meio período.
Então você vai fazer isso aqui. Entendeu? Eu vou botar uma outra situação aqui que pode acontecer. O funcionário chegou 10 horas. Depois bateu normalmente. Daqui a pouco a gente vai nela aqui. Essa situação, o funcionário bateu uma vez. Ou ele esqueceu de bater o resto do dia inteiro, ou ele foi embora, não bateu mais. Geralmente, quando acontece isso, é porque o funcionário passou mal, teve que ir embora, não conseguiu bater ponto. Se ele trouxe... Esquecimento. Acontece muito. Se for esquecimento, aí simplesmente vão digitar, vão incluir aqui os atestados, nas 4 marcações. Ô Lucas, o meu entendimento em relação a isso é que a gente tem que botar informação nesse quadro, porque senão ele não vai contabilizar isso aí como se a pessoa não tivesse, né? Isso, ou então como se tivesse entrado e ainda não tivesse largado, né? Você fala do quê? No caso, esses campinhos, vamos dizer, esqueceu de bater o horário de almoço, certo? Uhum. Se eu não colocar esse horário de 12 e 13, ele vai dar contabilizar como se tivesse trabalhado, né? Isso vai dar. Você tem sempre que preencher. A menos que seja testado. Testado você vai colocar assim. Agora, na verdade é uma questão até fiscal. Por exemplo, nessa situação aqui, se eu não tivesse colocado nada aqui, ó, o sistema vai dar de 13 às 18. São 14, 15, 16, 17, 18. São 5 horas de falta para o seu funcionário. O fiscal chegar aí, ele vai fazer você colocar manual, porque ele vai falar, o funcionário estava trabalhando? Tava. Então ele não pode ficar com 4 horas de falta, sendo que ele estava trabalhando. Mesmo que ele tenha esquecido e mesmo que a chefia não queira pôr. Um fiscal chegar aí, ele vai fazer vocês colocarem. Entendeu? Porque ele não pode ficar com falta sendo que ele estava trabalhando. Mas aí cabe a questão de vocês. Advertência, o funcionário também não pode ficar esquecendo de bater ponto. Isso. Entendeu? Ao mesmo ponto que eles não gostam disso aqui estar em branco, eles vão reclamar se tiver muita ajuste manual. Porque ele vai falar, o funcionário tem que bater ponto, é a função dele. Aí é que entra a questão. Eu tenho uma empresa, cliente meu, que ele dá 3 permissões para ajuste manual. Após o terceiro, ele já levou na segunda advertência, na terceira ele já corta o funcionário. Mas isso é uma empresa que tem muitos, você tem mais de 5 mil funcionários, então ele não tem outro jeito. Tem que ser assim, porque senão eles não têm controle. Entendeu? Porque senão o funcionário ele acostuma, porque você sempre põe, aí ele não se importa se vai bater ponto ou não. Tem que ter uma punição para que evite de fazer muito aqui. Mas E o trabalho, né? O trabalho. Se você tiver mais de 20 funcionários, isso aqui é uma trabalheira só. Quando a gente justifica, ele zera, Lucas, no sistema, essa hora que não foi batida. Sim. Isso aqui vale como marcação normal. Essas manuais aqui valem como marcação normal. Ele vai contar a hora normalmente. Essa aqui, ele vai abonar. Ele vai dar aqui 4 horas do período da manhã e as outras 5 horas aqui ele abona. Aí me diz uma coisa, dá pra tu clicar 2 vezes nesse campinho de atestado pra gente ver as opções que tem lá? É o mesmo que tem no relógio da gente, é? Provavelmente não, esse aqui é um que eu criei. Mas é parecido. Eu tenho como incluir evento aí. Olha só, tipo, tá vendo que você tem vários e tem outras? Quando você clica em outras, vamos botar aqui, Home Office. Certo. Office. Certo. Entendeu? Criei. Próxima vez que eu precisar, ele já vai estar aqui, ó. Ótimo. Tá joia. Entendeu? Entendi. Nessa situação aqui, o funcionário não bateu. Se ele esqueceu, você vai simplesmente digitar. Ou dar uma advertência para ele, sei lá. Aí com vocês vão ver como é que vocês vão fazer aí. Ou colocar o atestado. Você vai pegar na primeira marcação, se ele te trouxe o atestado. Como essa marcação vai ser uma que vem do equipamento, quando você clicar aqui, ele vai te pedir uma justificativa. Como essa daqui foi uma que eu criei manual, ele não pediu. Mas qualquer marcação que venha do equipamento de ponto, ele vai pedir justificativa. Ele vai aparecer uma mensagem assim, ó. Igual quando você coloca manual. Só que com mensagem, me informe o motivo do descarte do seguinte registro. Aí você vai falar, o funcionário teve que ir ao médico que me apresentou um atestado. Certo? Aí ele vai ficar sempre. Você tem que marcar sempre nos 4 períodos. Se for o dia inteiro. Se for só o meu período, igual a gente fez aqui. Essa situação aqui, ó. Se você não fizer nada, o sistema vai simplesmente dar 1 hora e 5 minutos de trabalho e o restante tudo de falta. Porque ele entende que o funcionário chegou 8 horas. 8 e 5 ele foi para o intervalo. Às 12 horas ele voltou do intervalo e 13 horas ele foi embora. Como essa marcação está isolada, ela não tem outra para calcular, é sempre o par. Ele calcula uma com a outra.
ele vai simplesmente ignorar ela. Então vocês têm que vir aqui, botão direito, apagar, novamente. Opa! Novamente. Marcação que vem do relógio, ele vai pedir justificativa aqui. Tá? Aí você vai informar, funcionário bateu 2 vezes, duplicado. Marcação duplicada. Aí você clica aqui, ó, até aparecer as 2 setinhas lá em cima e vai ajustar. Não pode ficar o espaço em branco, tá? Espaço em branco ele não vai calcular no cálculo certinho. Aí tem mais essa aqui pra gente concluir o cartão ponto. Funcionário chegou 10 horas, depois 12, 13, 18 certinho. Não tenho como colocar o atestado igual eu fiz aqui. Vamos supor que é um atestado de comparecimento. Não tenho como colocar, porque senão ele vai pegar o meu período inteiro. Aí ele vai descartar essas marcações. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um ajuste parcial. Eu vou vir em opções, ajustes parciais, incluir. Aí eu vou pegar o dia 9, atestado de comparecimento ou qualquer uma das justificativas, tá? Aí aqui a gente vai colocar o horário que ele teria que ter chegado e o horário que ele chegou, 10 horas. Assim ele vai abonar de 8 às 10 horas, 2 horas aí. Eu deixo como positivo para abonar, negativo para não abonar. Negativo ele desconta, positivo ele abona.